Senhor presidente, João Alberto, queria cumprimentar Vossa Excelência, ainda não tinha tido o privilégio de cumprimentá-lo, estava na reunião de líderes, e queria dizer que, acompanhando, mesmo não sendo líder, acompanhando o Lindbergh, e por conta de ter ocupado a direção dessa casa durante tanto tempo, me sinto na obrigação, no dever, depois de ter passado o período do recesso, ontem já usei a tribuna, de cumprimentar o presidente Eunício Oliveira, presidente da Casa, pelo discurso que fez ontem, abrindo o Congresso Nacional e trazendo a preocupação com a situação de violência no Brasil. Sinceramente, todos nós que tivemos a oportunidade de ficar nos nossos estados, de conversar com os setores da sociedade, de conversar com as pessoas, como eu fiz no Acre, andar nos municípios, conversar com o governador, conversar com os deputados estaduais, federais, vereadores, conversar com os dirigentes das federações, como eu fiz questão de fazer no Acre, a Associação Comercial, com o Celestino, que eu tive lá, e com sua diretoria, com o Leandro na Federação do Comércio, com o Adriano na Federação das Indústrias, com os que o ajudam a trabalhar naquele setor importante, com o Açoeiro na Federação da Agricultura, na próxima ida ao Acre, depois do Carnaval, que eu vou passar também esse período lá, provavelmente numa aldeia indígena, com os amigos, intensificando minhas visitas ao interior do Estado. Vou conversar também com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, com os sindicatos. Tem um clamor na sociedade hoje no Brasil, um clamor, que é, pelo amor de Deus, façam alguma coisa para nos dar segurança. É isso que a sociedade está pedindo hoje. E nós vivemos uma crise institucional que parece que não tem fim. Começou com aquele impeachment, eu mesmo dessa tribuna avisei quantas vezes, isso é uma marcha da insensatez. Estamos intervindo num outro poder, sem razão, sem crime de responsabilidade. A presidente Dilma tem o direito de tirar o mandato. Se ela errar, ela vai ser mal avaliada, o PT vai ser punido na próxima eleição. Assim é a democracia. Não. Aqueles que não tiveram o resultado positivo nas urnas, se rebelaram, né, liderados pelo então candidato Aécio, pelo PSDB, se arvoraram a chegar no governo junto com o atual presidente Michel Temer, sem passar nas urnas. Isso eu estou falando logo após 2014. E quando, eu penso assim, quando o Brasil mergulha numa crise econômica sem precedentes, desempregando 13 milhões de brasileiros e brasileiras, consegue também aprofundar o desrespeito com a democracia representativa. O Congresso perdeu completamente o prestígio depois do impeachment. Essa casa, o Senado e a Câmara, sobram poucos. Isso é lamentável. E o presidente que assumiu o Palácio não tem prestígio nenhum. E, diante disso tudo, como é que reage a sociedade? Desemprego, desmonte, um segmento importante do judiciário se arvorando ao papel de salvadores da pátria, mesmo usando a causa nobre, que tem que ser compromisso de todos nós, do combate à corrupção. O que nós vimos foi uma partidarização de parte de instituições fundamentais de ter independência, uma ação firme, sem olhar para os sobrenomes e nem para as filiações partidárias. Me refiro à Polícia Federal, ao Ministério Público, ao Judiciário. Nós estamos vendo agora uma desmoralização também do Judiciário. Isso é fato. É fato. Há uma desmoralização das instituições. Isso é o aprofundamento da crise institucional, que alguns teimam em dizer que não existe. Mas como é que não tem? Se hoje menos de 5% das pessoas têm algum grau de confiança no Executivo, num país presidencialista, deveria ser forte. Como é que não tem, se o Congresso é tão pouco respeitado? Como é que não tem,
se agora o judiciário é desrespeitado e questionado. Claro que nós estamos vendo uma crise gravíssima, econômica, política e institucional. E as consequências de tudo isso? Estão aí. O número de assassinatos no Brasil, até 2014, não era nem parecido com o de 2015, nem 2006, e muito menos com o de 2017. Senhor presidente, mais de 200 brasileiros assassinados por dia. Senhor presidente João Alberto, 200 brasileiros assassinados por dia. É um escândalo, mais de 10 por hora. E eu acho que o Congresso não pode, de fato, e o presidente Eunício tem razão, Vossa Excelência, que é da mesa, tem razão, nós não podemos ficar omissos. O Código Penal é dos anos 40. Nós temos que, com bom senso, tentar dar nossa parcela de contribuição, como os que fazem as leis. E não é uma coisa cega, apenas de aumentar a pena. Não, é de tentar consertar algo que virou uma coxa de retalhos. O Código Penal é de 40, fomos fazendo as leis e agora a população cobra. Não, a polícia prende, a justiça solta. Não, a justiça também, nesse caso, não é tão culpada assim. Os legisladores têm uma culpa, nós temos uma culpa a cumprir. Então, acho que tem que ter uma pacificação desse país. O país precisa se reencontrar com a democracia. E não é com essa perseguição contra uma liderança como o presidente Lula, cometendo jogo combinado em tribunais, que não vão ganhar o respeito assim. Porque, se nós formos levantar, tem aqueles que são impunes, aqueles que a pena prescreve, aqueles que não podem jamais ser investigados e que ficaram aí como representantes dessa elite, por isso são protegidos por ela. Mas o presidente Lula tem que ser aquele que vai pagar por tudo e todos. Então, acho que esse caminho desse confronto que o Brasil vive hoje, de todos contra todos, é terrível. E acho que o Congresso, já que o Supremo, já que o Poder Judiciário está abrindo mão de ser um poder moderador, quem sabe não encontramos esse caminho aqui, de reajustar, de reorganizar a legislação, de procurar um diálogo, especialmente, eu acho que teria que ter um diálogo, nesse momento, do Poder Legislativo com o Poder Judiciário. Mas, para isso, o Poder Judiciário também tem que tomar algumas providências. Eu acho um absurdo, nenhum país do mundo a gente vê isso. Uma espetacularização, a ação de juízes, de membros de Ministério Público, parece que são artistas de televisão, que são atores. Qualquer país do mundo, o judiciário fala nos autos. E aqui não, nas redes sociais, tudo ao vivo, um exibicionismo terrível, quando quem faz a opção da carreira pelo judiciário tem que ter uma vida absolutamente respaldada pela Constituição, mas discreta, para poder ter autoridade de nos julgar todos e condenar aqueles que merecem condenação. Sinceramente, eu acho que isso vai ter que ser dado um jeito. Agora, eu vi essa semana juízes importantes que foram cantados em verso e prosa, como salvadores da pátria, foram fazer piada no Twitter, piada nas redes sociais, e tiveram que sair, porque não conseguem responder aos questionamentos dessas mesmas redes sociais. Esse não é o papel de quem faz a opção da carreira do judiciário. Aqui é o parlamento. Aqui a gente fala, faz leis, fiscaliza. O judiciário julga e, quando o julgamento vai para um lado da condenação, condena ou absolve. Cada poder tem que resguardar-se na sua independência e vai ser forte se ficar independente e se ajudar a manter o equilíbrio dos poderes. Então, eu não sei quando, mas eu não tenho nenhuma dúvida que essa matança que estamos vivendo, esse mundo de jovens sendo assassinados, é consequência desse desastre institucional que o Brasil se meteu. Nós estamos vendo dezenas de milhares de jovens morrendo de norte a sul porque estão sendo presa fácil para as organizações criminosas, já que no caos do desemprego, na desmoralização das instituições, as organizações criminosas resolveram tomar de conta do país. Tomar de conta. E aí,
na desesperança das para concluir, pegam o que há de mais importante nas famílias, os filhos, e transformam esses filhos em assassinos ou em cadáveres. Porque aquele que é contratado por uma organização criminosa, ele certamente está com dias contados para chegar no cemitério. Eu não tenho dúvidas que hoje nós estamos experimentando em 2016, 2017 e vai seguir em 2018, as consequências desse desastre que foi o impeachment, o golpe parlamentar, a destruição da economia do Brasil, tudo em nome do combate à corrupção, e que agora faz o Brasil virar uma carnificina de 70 mil pessoas assassinadas por ano. Esse é o país que aqueles que deram o golpe estão entregando, matando, vitimando. Eu espero que haja uma reflexão sobre isso, porque isso é inaceitável. E só nos unindo para enfrentar uma situação